Atenção, Lula, atenção. O Fala Rovai de hoje, o nosso editorial do Fórum 11:30, é sobre a votação da PEC 5, né, que foi derrotada por 11 votos, né, sendo que desses 11 votos que faltaram, 9 votos poderiam ter vindo do PSOL, um do Freixo, um do Molon e o caixão estava fechado. O lavajatismo estaria assistindo o seu funeral. E por que estaria assistindo o seu funeral? Porque foi a partir dessa ultra independência, vejam, não estamos falando de independência, nós estamos falando de uma ultra independência do Ministério Público, que tem, né, o direito ao autojulgamento dos seus atos e uma liberdade para fazer o que quiser com quem quer que seja, e que, entre outras coisas, levou à morte o reitor Cancellier. O reitor Cancellier se suicidou porque ele não enxergava saída para o processo do qual ele estava sendo vítima. Um processo absolutamente de lawfare, né? Uma perseguição motivada por pessoas que eram adversárias dele dentro da instituição e que utilizaram o Ministério Público e a Justiça como polícia para afastá-lo do cargo, para humilhá-lo, para transformá-lo em um ser desprezível na sua própria comunidade. E que o impediram, inclusive, de entrar na universidade para a qual que ele tinha destinado boa parte dos anos da sua vida. Ele não enxergou outro caminho a não ser se jogar de cima de um andar de um shopping center em Santa Catarina e encerrar com a sua vida. Não foi só o Cancellier que viveu o lawfare, né? Não foi só o Cancellier. Muita gente viveu, inclusive grandes empresários brasileiros foram vítimas de lawfare. Inclusive, muitos funcionários públicos foram vítimas de lawfare. Lawfare da Lava Jato, que teve processos mais distintos possíveis. Processos que dizem respeito desde a casa do Lula no Guarujá, apartamento, né, como também a outros relacionados, por exemplo, a Operação Zelotes. A Maura Montella esteve aqui outro dia e contou o que foi a Operação Zelotes e como que ela viu seu marido ser arrastado para dentro de uma cela num belo dia, que eles sem saber de nada, e como ela viu destruir a sua família, a sua perspectiva de vida, por conta do lawfare organizado pelo Ministério Público, com um conluio, né, constituindo uma organização criminosa com juízes e policiais federais, com gente da Receita Federal, com esses estamentos que deveriam estar a serviço do público e que muitas vezes estão a serviço de interesses políticos. Foram eles que elegeram Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi eleito pela sanha de vingança desse pessoal, que agora diz que a PEC 05 é a PEC da vingança. Foi a vingança deles, o ódio deles. Não se sabe exatamente por quê, porque o Ministério Público teve tudo o que queria, a Polícia Federal, a Receita Federal, aumento salarial, etc. e tal, direitos ampliados, autonomia durante os governos Lula e Dilma. Eles se refestelaram na ampliação desses direitos e resolveram apunhalar aqueles que o haviam levado a essa condição pelas costas, num processo absurdo que tirou uma presidenta eleita de forma democrática e honesta da presidência da República e que levou o Brasil a perder milhares e milhares de empregos, milhões de empregos, para ser mais claro. Mas eu estou falando tudo isso, você já sabe. A questão é que eu queria dar um recado para o ex-presidente Lula. O Lula, o que aconteceu ontem, você tem que anotar numa agenda, dia 20 de outubro de 2021, separar isso daí, colocar uma marca, fazer aquela dobradura assim que a gente faz, né, para marcar aquela página, marcar essa página
e perceber que isso pode ter muito, é um prenúncio do que pode vir a acontecer, tanto para a sua eleição em 2022, quanto para o seu governo a partir de 2023, se eleito o senhor for. E aqui na revista Fórum, nesse programa, a gente tem dito que isso se realizará. Eu não tenho dúvida hoje de que o presidente Lula será eleito em 2022, a não ser que eles deem um golpe, né? E mesmo esse golpe também não acredito. Né? Como já disse, não vai ter renúncia do Bolsonaro, não vai ter impeachment, não vai ter golpe e não vai ter reeleição. Fico repetindo isso aqui constantemente para que depois possa até vir a ser cobrado se estiver equivocado. Mas, Lula, você foi, de certa forma, traído por pessoas do campo da esquerda. Porque não é possível que alguém que tenha votado contra a PEC 05 ontem não tenha lembrado do que foram seus 580 dias na cadeia. E não tenha, pelo menos, querido conversar para reorganizar alguma coisa ali para não ter derrotado aquilo. Evidentemente que não tem que agir com ódio do ponto de vista político para conversar, mas tem que chamar essas pessoas para uma conversa. E por que houve essa decisão, a meu ver, esdrúxula do voto contra a proposta da PEC 05? Porque tem uma pressão de certos setores da elite da mídia nacional, controlada pela Globo, pautada pela Globo, que coloca sob a cabeça de alguns dos deputados que têm vínculos maiores com esses segmentos uma espada de justiça anticorrupção, né? Como se a corrupção fosse algo que pudesse ser combatido com injustiças como o senhor viveu. Como se a corrupção fosse algo que tem que ser combatido com injustiças como sofreu o reitor Cancelheiro. Houve um recuo dessas pessoas no voto de ontem. Elas vão ter que se explicar no processo eleitoral e estão tendo que se explicar hoje para as suas bases. Mas o senhor tem que anotar nesse pedaço de papel que vai marcar essa página do dia 20 de outubro, atenção. Atenção. 3 vezes atenção, 5 vezes atenção. Porque este voto de ontem não foi contra o senhor. Evidentemente, se o senhor se reunir com alguns desses deputados, eles vão dizer, imagina, era porque o Lira. É mentira. Foi um voto rendido a partir de uma pauta imposta pela TV Globo e pelo lavajatismo. E por um discurso de certos segmentos elitistas da sociedade que se dizem progressistas, que chantagearam esses deputados a falar, se você votar, você não vai se eleger governador, você não vai se eleger senador, você não vai se eleger deputado. E muitos caíram no canto da sereia. O senhor sabe o que deve fazer, presidente Lula. Não sou eu aqui que vou lhe dizer que deve ligar, o que deve conversar, mas é preciso que a militância de esquerda cobre esses deputados de forma dura, sem desonestidade, sem vingancismos, sem querer cair num radicalismo imbecil também, de não vamos tirá-los totalmente do nosso conjunto de alianças, muito pelo contrário, tem que fazer com que essas pessoas percebam que para fazer aliança com a esquerda não dá para fazer aliança com a Globo. Como diria o Leonel Brizola, onde a Globo está de um lado, eu estou do outro. E o PDT ontem ficou do lado da Globo. Esses deputados do PDT traíram a memória do Leonel Brizola, porque ficaram ao lado da Globo contra a perseguição ao campo da esquerda, que será sempre vítima do Ministério Público e dessas corporações, como sempre foi vítima na história do Brasil, dessas corporações de Estado
que tem absoluta autonomia, incluindo as Forças Armadas. Presidente Lula, atenção, atenção, atenção. Era esse o Fala Rovai de hoje. Beijos a todos. Beijos a todos. Agora você pode ser membro. Agora tem o clube de membros no canal da Fórum, aqui no YouTube. Membro da Fórum? É. Que legal! O que é membro da Fórum? Olha só, você colabora com o jornalismo da Fórum e você recebe vários benefícios. Não, mas eu tô querendo saber dos benefícios. Ah, então eu vou falar os benefícios. Você participa de transmissões ao vivo exclusivas com os editores da Fórum. Você ganha descontos em produtos de marcas parceiras da Fórum, dos cursos online que em breve vão estar aí no ar na revista Fórum. E tem postagens exclusivas na aba Comunidade aqui no canal. Eu posso botar emoji? Ah, também, emoji, selos. Tem emoji! Gente, tem coisa pra caramba, mas o que importa é que a gente precisa que você seja membro para poder continuar fazendo esse jornalismo Fórum, que já tem uma marca, né? Um jornalismo sério, um jornalismo com posições mais declaradas, um jornalismo que não fica fazendo mimimi e, ao mesmo tempo, não faz fake news. É isso aí, participe dessa comunidade e fique membro do canal da Fórum. Valeu, beijos!